E o nosso inscrito aqui, que nos honra aí com sua audiência, o Oliveira, ele pergunta da seguinte forma: boa noite, pastor. Eu já ouvi dizer que para o senhor, Jesus é a extensão de Deus. Nesse caso, não existe uma trindade, mas duas pessoas na divindade? Como entender isso? Então ele está perguntando o seguinte, pastor Marcos. O senhor diz que Jesus é uma extensão de Deus. Ok. Então, nesse caso, não existe uma trindade, mas duas pessoas na divindade. Como entender isso? Muito bom. É muito simples. Existe uma pessoa na divindade. Existe uma fonte. Esse é o Pai. Ele é o Deus. Tá? Ele é o Deus. Então, quando eu entendo que há um Deus supremo, né, eu estou falando de fonte, e não de poder maior ou menor. Em divindade, Jesus não é maior e nem menor, porque só existe uma e é Deus. É como que, por exemplo, Jesus ele faz uso da divindade do Pai. Tudo que ele faz, ele diz, eu não faço de mim mesmo. Certo? Agora, não é meramente isso. Ontem, numa live, eu estava dizendo que é como um diamante. Eu tenho que olhar tudo em vários ângulos. E quando eu olho em vários ângulos aquela mesma resposta, eu consigo formatar uma ideia muito, muito mais dinâmica. Então, se eu ir de maneira apenas de um lado, eu digo para você, olha, em um ângulo, o Pai é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, e Jesus é aquele que executa o poder de Deus, é o intermédio da criação de Deus. Então, Jesus é quem cria todas as coisas, porque há um texto que diz isso, mas o poder executor não é de si mesmo, é do Pai, certo? Então, em um ângulo eu poderia dizer isso, em outro ângulo eu poderia entrar na questão do monogênese, que ele é parte do próprio Deus. Então, são ângulos diferentes que é trabalhado Jesus como uma extensão. Exemplo, Isaías 59 vai dizer assim, maravilhou-se, em se tratando do pecado, maravilhou-se Deus que não houvesse quem enviasse. Então Deus envia o seu próprio braço e seu braço lhe susteve a salvação. Quer dizer que o braço de Deus esteve na terra? Não. Quer dizer que Deus estava falando de algo externado dele, algo que vinha dele mesmo e não algo uma divindade extra, uma outra pessoa da divindade. E quem é esse braço de Deus? Esse braço de Deus é o próprio Cristo. Esse braço de Deus é o próprio Cristo. Em Provérbios 16, trata Jesus como a sabedoria de Deus. Será que a sabedoria literal de Deus? Nós não estamos tratando biologia como se fosse algo literal. Não, é tratado como uma extensão de Deus. Né? Então você vai ver, vai analisar Jesus sendo a extensão, sendo o tabernáculo. Poderia citar várias e várias escrituras mostrando Jesus como o tabernáculo a qual Deus habita. Por isso que aquele texto de Colossenses diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em um ângulo, eu trato estas questões. Em outro ângulo, a gente vai ampliando, né, e formando as tendas e deixando tudo bem estabelecido. Só que eu responder em todos os ângulos, a live ia demorar muito tempo só para responder essa pergunta. Eu espero ter respondido e me disponibilizo hoje nessa live de mandar gratuitamente o primeiro livro, Deus em Morfê, né, o Deus de Morfê. São um livro de 510 páginas, é primordial, é extremamente necessário você ter, e eu vou mandar gratuitamente para quem entrar em contato comigo. Depois vai ficar o meu número na descrição, e quem entrar em contato, você vai receber gratuitamente esse PDF, porque o meu prazer é em fazer você conhecer. Lembre-se, lá tem tratando sobre todas as linhas. Quem é unicista vai gostar, quem é unitarista vai gostar, quem vai pelo menos ver uma porção e o porquê essas linhas não se encaixam. Tá? E esse segundo livro a qual o irmão está apresentando aqui, que é o Monoteísmo Absoluto, já é uma pegada um pouco mais acadêmica, né? Um pouco mais exegética, né? Mas é muito bom também. Mas o primeiro livro eu mando gratuitamente para todos.